Fala, Potência! Esse é mais um Potência Cast. E aí, Carlos Jorge, como é que você tá, meu filho? Tá bem? O microfone tá aqui, tá? Se você quiser falar com o nosso público... Você tá bonito. Agradeço. Obrigado, cara. Barba bonita da puxa. Tô emagrecendo. Tá solteiro ou tá casado? Casadíssimo. Caraca. Há 15 anos com uma mulher Um bom maravilhosa. partido, né não, Marco? Tá, faz um corte disso aí e manda pra minha esposa, por favor, tá? O Erickson é um bom partido, mano. Não, mas eu tô fora do mercado. Pode, nem conte comigo, sou casado. Pai de uma filha linda chamada Alice. Um beijo. Tá bonito. Olha o peitoral fazendo academia aqui, mano. É. É Isso aqui é fruto triatlo, né? Fruto do tênis, da natação, Ó. da academia, sabe? Coisas que eu sou um cara Mas muito o que é uma vez atleta. por ano? Não, né? Não, eu tô focadíssimo. Tá focado. Beleza. Inclusive, já tô sentindo a necessidade de tomar vitaminas, que o meu organismo já tá acostumado. Não sei não. Uma vitamina de banana aí, Marco. E aí, bota aí. Para me ajudar. Mas olha só, hoje a gente tem um convidado especial aqui no nosso Potência Cash, né? O cara que é especialista. Olha, vamos falar sobre diversidade, tá? Porque o cara é especialista em tapetes, o cara é especialista em produtividade, empreendedorismo. Ou seja, o que tem a ver o tapete com a produtividade, com o empreendedorismo? Eu quero saber agora. Formado em coach. Paulo Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Potência Cast. Obrigado, queridos. Valeu pela oportunidade. Obrigado por aceitar o convite, irmão. O Instagram dele aqui é o @MarcelTapetes. Aí você vai ver lá que ele faz tapete sob medida, grama sintética, protetores de coluna, e envia para todo o Brasil, de Maceió para o mundo. Mas também é um cara ligado à produtividade, empreendedorismo, tal, como empreendedor que é, mas também influencia os colaboradores a ter essa vertente do intraempreendedorismo, que é um assunto que a gente debate bastante aqui. Mas vamos começar sobre os tapetes, né? Como é que surgiu, primeiro, a ideia de trabalhar com tapetes personalizados? Beleza, bacana. Gente, valeu, obrigado pela oportunidade, tá? Mais uma vez. Massa. É um prazer conhecer vocês. Já conheci um pouquinho o trabalho do Jorge. Massa. E agora aqui com a Potência Cast, bacana mesmo. Então, muito bom. Tudo começou lá atrás, com um jovem de 16 anos, né? Através de empresa familiar. Meu pai já trabalhava, já com a parte de comércio, voltado mais para papelaria. E aí foi quando a 3M do Brasil, aquela empresa multinacional que trabalha com milhares de produtos, certo, né, entrou no mercado nordestino, né, na parte de tapetes personalizados. E como a gente já tinha uma parceria na papelaria, então foi um item que foi adicionado, que foi o tapete. E na época, olha só como são as coisas, né? Quem trabalhava com essa máquina, a primeira máquina do estado, era o Seu Freitas, da antiga Pizzaria Sorriso. Quem nunca comeu uma pizza faz tempo. Muito conhecido. Então, meu pai adquiriu esse maquinário e eu fui me interessando pelos tapetes, né, pela personalização. Na época não tinha tecnologia nenhuma, tudo era à mão, desenhado. Então a gente tinha uma pessoa que fazia os desenhos e daí a gente começava a cortar nos tapetes. Você fazia um decalque no tapete e aí sim, a personalização. E aí foi fluindo, né, ano a ano. Depois entrou as redes sociais, tecnologia, aí já foi com plotagem, né, com a vulcanização do tapete, propriamente dito. Sim. E continuamos aí no ramo aproximadamente uns 20 anos. Eu estou vendo aqui, tem um vídeo do processo de vulcanização dos tapetes. E é um negócio muito massa, né? Porque fica logo na frente do seu empreendimento, do seu tapete, e aí você já traz a sua identidade visual ali. Exatamente. E eu acredito que não tem muita dificuldade de vender isso, né? Mas como empreendedor, você sabe que também existe concorrência. Sim. Não só aqui em Maceió, mas hoje a gente concorre com o Brasil. Graças à internet, com o mundo. Sim, com o a gente mundo, concorre com o Brasil, com o mundo. Então a gente tem que ter diferencial, né? E aí, qual o diferencial que você aplica no seu produto? Então, o nosso diferencial é que o nosso tapete ele é 100% vulcanizado. Eu até mostrei o Jorge dele, teve o prazer de conhecer, fazer uma visita, né? Lá com material super bom. Sim. Exatamente. Então a gente tem essa diferença que o nosso tapete é vulcanizado, ou seja, na composição do produto a gente não utiliza nenhum tipo de colagem, nem pintura, nem emenda. Ele é tapete no tapete, colocado numa mesa de alta temperatura, onde vai unindo a logomarca no próprio tapete. Então, com isso, o cliente ganha o dobro da durabilidade, da resistência, na garantia do material.
É um material 100% lavável, uma vez que ele não usa cola. Então você pode higienizá-lo tranquilamente muito tempo, um tapete muito durável. Então esse é o nosso principal diferencial no mercado. Entendi. E fora que também a qualidade, né, do desenho, acho que fica Bem nítido. bem né? nítido, né? Você Tô já- vendo aqui, tem muito. Se você quiser ver, você vai lá no @Maceió Tapetes. Algumas empresas aqui, E o você Sol vê. e Brasa já fez lá. Não, ninguém patrocina a gente, porque você Mas tá. é bom falar pra mostrar o nível. Olha, não, mas não do pode falar do cliente. Sol e Brasa, não pode falar Do quê? do- Tassi Oliveira. isso, Vitória do de Maceió Hotel Restaurante. Aqui é o Não pode- cantor, né? Isso aqui. Não, tem a Natália Martins aqui. Natália que Martins, é parceira cantora, não nossa, pode falar não. da Natália Martins. Deu A difícil Beplaço, resolver. não pode Não falar pode falar também. de forma alguma disso aqui. Já fica a dica, né? Mundo ao É, mundo. é, Mundo tem- ao mundo, Mundo, falar, isso, pode isso, falar. Pode. É. Decast, né? Não, Nosso não, parceiro pode de não, podcast. pode não falar, não. Amigo da Decast Jaelson. não, do Ja- Jaelson lá que faz o Decast. Amigo Não, Jaelson, um pode não. abraço, né? Tem muita coisa bacana. RM Pharma. É. Só tapetão. É só botar @Maceió Tapetes. Aí você vai ficar olhando que a gente tá vendo aqui também, ó. Muito massa. E assim, se a gente. Eu tô me interessando já aqui. Bacana. Né? Até porque, veja bem, esse episódio ele tem um patrocínio de uma empresa sensacional, É. que é a Connect Automação, que é uma Melhor empresa do mundo. que monta painéis elétricos Painéis, para cara, o painel desse Brasil tamanho. todo. Brasil todo. E- Tijolo, tudo grande assim. Nós, Top, nós top. temos sede aqui em Maceió, onde nós estamos, onde ficam os estúdios Connect Automação, onde é gravado o Potência Cast, e também em Ananindeua, no Pará. Ananindeua. E o que acontece? Olha só, a marca tá ali atrás de você, o Sim, Connect, o aqui. azulzinho bonito. Bacana. Branco. Aí Branco. a Connect quer fazer um tapete. O que a gente fala? O Paulo Gustavo, quero um tapete, mas aí eu preciso. Quais são as informações? O que a gente deve fazer? Primeiro Perfeito. paga, né? Não, primeiro tem que ter orçamento. Hã? Primeiro é o orçamento. Começa pelo orçamento. Orçamento é o Pix. Não, não. que orçamento não. Orçamento é como é que eu Com co- certeza, capto né? esse orçamento. Capta esse orçamento. Primeiro de tudo, ainda bem que a tecnologia, o Instagram, ele nos aproxima, né? Cada vez mais. Diminui as fronteiras, né? Diminui esse alcance, né? Aproxima mais. Então, Certo. o cliente, geralmente, através do nosso Instagram, ele entra em contato primeiro pelo direct, eu redireciono para um WhatsApp, para um bate-papo mais direto, né? Mais simples. E aí ele me passa a logomarca, Certo, geralmente um PDF simples, um vetor. certo, importante. Né? Ele já tem uma base da medida da porta, né? Onde ele vai querer colocar o do condomínio. Sim, importante, né? A medida é importante, né? Exatamente, até muitas vezes baseado pelas as próprias imagens no nosso feed. Ele já tem, poxa, Tá. eu gostei do tapete daquele. Compara, né? Exatamente, daquele cliente que você fez. Qual a medida? De repente, 2x1, vamos supor um exemplo. Então, eu gostei daquela medida. A gente automaticamente passa o orçamento simples, faz uma simulação da cor que ele deseja. Muitas Certo. vezes ele não tem um padrão de cor definido. E bateu o martelo, vamos para a produção. E aí na mesma semana fica prontinho, a arte bonita, né? Sem emendas, sem nenhum tipo de pintura nem colagem, ele 100% localizado. Durabilidade. Dura. Em média, 2 anos, 2 anos e meio. Depende Entendeu? do uso. Depende né? do uso do fluxo. São tapetes para médio e alto fluxo. Né? Então, condomínios, hotéis, Muito tempo. clínicas, hospitais, né? Tendo uma porta, com certeza a gente está lá, presente. Muito bacana, viu, Paulo? Então, se você tem uma porta aí, coloca aí o tapete da Maceió Tapete. Pode ser mensagem, né? De motivação. Sim. Né? Assim, Sim, para sim. a tua residência também, né? Porque a pessoa só pensa muitas vezes na empresa e no negócio, Sim, né? Sim, pode ser porta A de foto apartamento. do Erickson, né? No tapete. Vai, faz. Bacana. O rosto dele, será que pega? O problema é a vulcanização, né? Tem que ser um desenho, né? Porque já é um desenho, uma caricatura, uma imagem fica, né, não entraria numa vulcanização, seria mais uma frase motivacional, como você Isso. falou o nome. Eu sou especialista em vulcanização já. Que eu já pesquisei Pesquisou. no Google, no chat GPT. Eu já sei de tudo Mas sobre a lava é vulcanização. muito quente do vulcão, assim. Como é? Do vulcanização? É. Não, bicho, Marco, não ria, por favor, pra ele não estar fazendo essas piadas aqui. Tá só baixando a nossa audiência. Me diz uma coisa, e quando é que você decidiu ser empreendedor? Isso, bacana. Então, já pelo exemplo de casa, né? Assim como você citou uma outra oportunidade, Aham, né? Que foi através do seu pai. Então, meu pai também trabalha há muitos anos no comércio. Ah, que massa. Ele foi funcionário da antiga Flávio Luz, com autopeças. Sim. Montou a própria autopeças, depois de anos, né? E aí saiu dentro desse ramo do comércio, entrou com papelaria logo depois. Foi aí quando veio a oportunidade da 3M. Depois eu acabei sendo representante da Capaz, que é uma outra
outro fabricante, onde eu até hoje continuo com essa linha da Capaz. É uma empresa já há 43 anos no mercado nacional. Que massa. Então, foi assim que eu entrei, através, geralmente, já do exemplo em casa, né? Né? Mas aí, eu acredito que você começou também a gerar um incômodo, porque o empreendedor é assim, né? Primeiro, vamos lá. Receita do empreendedorismo. Sim. A gente junta aqui 2 colheres de loucura. Começa com loucura, né? Mexeu, né? 500 ml Não, a gente bota 2 ml de sanidade, só 2. Pouquinho para ter Pouquinho de sanidade para poder o cara não ficar só louco, né? 2 ml. Um ml fora. Foi. E aí o restante que a gente bota é 500 ml de objetivo. Mexeu é o cara louco que tem um pouquinho de sanidade, mas que olha para frente com objetivo. E assim, nós que somos empreendedores, a gente realmente tem incômodo diário. Nós temos incômodo diário, né? Sim. E aí você também entrou para essa área do desenvolvimento pessoal, foi isso? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Como você falou, tem essas dosezinhas aí de alguma coisa, de loucura, com um pouquinho de sanidade, com um pouquinho de objetivo e também propósito, né? Sim. Que é o objetivo, né? Justamente, o propósito é que consegue levar você um pouco mais à frente, né? A gente sempre costuma dizer, em desenvolvimento humano, né? É que o propósito é quando você continua seguindo em frente quando todo mundo mais pararia. Sim. Então eu sempre guardo essa frase com o mundo, né? Comigo, é propósito. É sempre seguir em frente quando todo mundo mais pararia. Um propósito de vida, seja do trabalho, seja do seu lado pessoal, seja no seu casamento, por que não? Seja na criação dos seus filhos. Esse é um propósito de vida, não é? O que te faz seguir em frente quando todo mundo mais pararia. Esse é o propósito. Então a gente tem esses vários incômodos, né? Como você falou, mas a vontade de você sempre estar desenvolvendo, pegando sempre o melhor produto, uma nova técnica de corte, de vulcanização, de atendimento mais rápido, né? Então isso faz com que esses incômodos comecem a levar você. Então quando eu trabalhava, principalmente quando eu não comecei ainda com tapete, era na parte de varejo mesmo, de atendimento, que eu comecei assim, lá dos meus, foi ontem, né? 16 para 18 anos. Foi. A gente, ontem, né? A gente, 2 meses atrás. No meu caso não, eu tenho 35 anos. Isso. Desci 15, 10, 20 anos. 20 anos eu tinha 15, né? Então foi ontem, né? A gente foi ontem. Então, o que me incomodava muito era essa questão, poxa, não é só o atender e ir embora. Não é só o atender e ir embora. Então, isso me incomodava. Eu sempre gostei muito de gente. Sempre gostei de conversar muito. Né? Bater um papo com o cliente, saber, além daquela compra. Eu não me satisfazia apenas de vender um celular, uma caneca e o cara ir embora. Eu queria algo mais. Então, eu comecei, onde é que eu vou achar esse algo mais? Então, foi no desenvolvimento humano. Eu comecei a procurar cursos. Aqui em Maceió ainda não tinha encontrado apenas sobre palestras, sobre a oratória, que também é interessante para você entrar nesse mundo. Mas eu me encontrei mesmo quando eu fui fazer um curso em São Paulo, onde realmente, né, tinha toda esse diferencial, e aí comecei a encontrar realmente esse propósito, né, esse objetivo. Qual foi o curso? Eu fiz com o professor Jerônimo Temel. Pode até entrar no Instagram. Qual é o tema do curso? Ele trabalha com desenvolvimento humano, é @IGT, que é o Instituto Jerônimo Temel. Certo. E o pessoal dele é Jerônimo Temel. Inclusive ele agora só dá aulas pela internet, então, porque ele já fez a carreira dele, né? Então, enfim. Mas foi daí que partiu a vontade de trabalhar com desenvolvimento humano, produtividade. Certo. E estamos dando sequência dessa forma. Muito bacana. E aí, vamos lá. Eu gostei, já anotei aqui, viu? Propósito é seguir em frente quando todo mundo pararia. Tá, Carlos Jorge? Anota aí pra mim, mano. Tá anotado aqui, cara, já. Mas agora, você não vai me passar, não, pô. Que isso. Você esquece, tanto fio na sua cabeça aí, mano. Veja bem, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais como é que você... Aproveitando que agora, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, o nosso episódio ele começa a ser uma mentoria para as pessoas que estão assistindo, ouvindo, né? Sim. E aí seria bom a gente detalhar algumas coisas. Como é que você aborda, por exemplo, o gerenciamento de risco dentro de um negócio? Como é que você visualiza isso? A gente também trabalha muito com perfil comportamental. Sim, muito bacana, inclusive. Perfil profissional. Então, a gente chama assim na metodologia perfil comportamental, né? Então, a gente começa a analisar se aquela pessoa está de acordo com a função que ela foi selecionada.
E muitas vezes aí é que está a chave, sabe? Aí é que está aquele problema. Então, não é que a pessoa seja ruim, não é que a pessoa... Não, é porque ela está no lugar errado. Às vezes você tem um cara extremamente assim, intimista, que aí você coloca o cara para atendimento. Não vai, não orna. A coisa não... Pô, esse cara às vezes tem um talento para ir para um outro local, de repente um TI, né? De repente uma parte administrativa, ele precisa de um local mais fechado, mas ele não deram essa oportunidade. Então a gente começa a ver, analisar esses riscos para saber, olha, essa pessoa você está perdendo, está deixando dinheiro na mesa, porque você tem um profissional que está no lugar errado. Sim, sim. E aí você trabalha com isso efetivamente também, além dos tapetes? Isso. O perfil profissional, o perfil comportamental, algumas empresas já tem a parte até de psicologia. Sim. Tá? Eu não entro muito na psicologia, porque realmente não é o nosso ramo. Até existe uma certa rixa, né, do pessoal da psicologia com o desenvolvimento humano. A gente não quer entrar nessa parte, mas muitas empresas utilizam a psicologia para poder resolver essa questão. A minha mais seria aquela produtividade da equipe. Eu chamar aquela turma, muitas empresas, estou com essa equipe aqui do RH. Cara, estou precisando dar uma força aqui. O que é que está precisando? O que é que está diferente? Porque essa equipe não está rendendo. Às vezes é uma disputa interna. Acontece, né? Somos humanos, as pessoas têm suas relações, enfim, suas diferenças. Então a gente começa a entrar nessa fase de procurar as diferenças dentro daquela equipe. E às vezes um movimento que você dá já é suficiente para você contornar aquela situação. Então você começa realmente a ter aquela produtividade que você estava faltando, você estava procurando lá atrás. Porque eu acho que a empresa é isso, né? Seja ela de qualquer porte, ela tem que ser produtiva. Ela não pode parar por conta de um problema pessoal, de um problema técnico. Não, você tem que resolver. Produtividade é isso, é você resolver o problema para que ela ande efetivamente. Senão você vai ficar ali mais do mesmo. Porque minha empresa não anda. Porque aconteceu uma coisa simples. Foi aniversário da minha menina, tem 11 anos agora. Um beijo para ela, Mel. Mel. Mel, papai te ama. Estamos aqui juntos. Mel, papai te ama. Tá? A gente já gosta muito de você já. Com certeza. 11 aninhos recém-completos agora. Tá uma moça. Então, minha esposa, providenciando a festinha dela, ligou. Primeiro foi no direct. Aí o direct redirecionou para o WhatsApp. Mas não é aquele WhatsApp, ligue para outro. Aí você já começa a ver um vício. Poxa, eu quero resolver um negócio rápido, é apenas uma lembrancinha para 10 amiguinhas. Então, liga para o outro WhatsApp. Não atende. Foi de manhã, só atendeu à tarde. É falha, pô. É falta de produtividade. Jornada do cliente, né? Entendeu? O cliente quer rapidez, quer ser rápido. Ele quer ser atendido naquele momento. Mais breve. Eu já perdi vendas por 5 minutos. Porque eu não atendi. Só 1 minuto. Quando eu voltei, poxa, eu já fechei com outro. Caramba, 5 minutos. 5 minutos aconteceu comigo. No mundo da internet, 5 minutos é uma eternidade. Eu fiz um curso de comunicação há muito tempo atrás, de rádio e TV, né? E o professor falou um negócio que nunca saiu da minha cabeça, que é a síndrome do rádio chiando, do rádio fora do ar. Rádio fora do ar. Ele disse que quando você coloca procura uma estação de rádio e ela está fora do ar, automaticamente você não fica escutando o chiado, você sai dela. E a probabilidade de você voltar, isso em pesquisa real, é muito pequena. Sim. Então a probabilidade é que você, a partir dali, ou fique naquela outra rádio que você está ouvindo, ou então você procure outra, mas você remotamente você volta para a rádio. E aí você tem que ou seja, muito importante, se a gente trazer para o mundo dos negócios, a gente dizer que primeiro você precisa ter um atendimento objetivo diferenciado, né? E também envolve também a qualidade do produto, porque se você também não entrega um produto com boa qualidade, você também não adianta ser rápido. Não adianta ser rápido. O cara vai atrás de outra rádio, né? Exatamente. Não adianta eu chegar assim, vou te entregar um tapete com 24 horas. Aí quando o cara recebe, tá com cola, tá com spray, aí dá a primeira chuva, a primeira lavagem, aquele spray escorre no seu tapete. Pô, não adianta você ter entregue em 24 horas. Caramba. Um produto que não vai lhe servir. Você trabalha com tapete há quanto tempo? Com tapete, isso tem mais de 20 anos já, com certeza. Tá revelando a idade aí, que ele não queria dizer na estante, era 16 anos, era bem ali. Bem ali, 20 né? anos, 20 anos. Me diz uma coisa, as pessoas te chamam de Paulo ou de Gustavo, normalmente? Pois eu comecei como Gustavo, depois começaram com Paulo Gustavo.
Então eu Entendeu? vou Aí chamar de ficou- Paulo Gustavo. Me diz uma coisa sobre essa questão do tapete. A gente teve uma pandemia e não tem como a gente fugir muito de falar dela, mesmo sendo uma coisa que remeta a muitas pessoas, né, às vezes lembranças tristes, Sim. que perderam familiar nesse período, inclusive. Mas durante a pandemia, como foi esse negócio dos tapetes? Como foi? Pois é, realmente teve um abalo, porque houve muita fake news. A explosão das fake news, eu acho que foi naquele momento, né? Que a gente passou de 2020 a 2022. E uma das fake news foi dizer que o tapete sintético estava transmitindo o vírus. Uma Sim. coisa que é de chão, uma comunicação de solo. Como é que pode transmitir o vírus para sua casa? Né? Então, foi complicado, porque pessoas sem nenhum tipo de entendimento estavam passando essa informação. Uhum. Inclusive até o pessoal que trabalhava já com condomínio passando essa informação. Então eu vi que começaram a tirar os tapetes dos condomínios, principalmente. As empresas estavam fechadas, né? Então foi um momentozinho crítico que eu tive que absorver com calma aquilo. Né? No próprio Instagram postei, conversando, mostrando para o pessoal, ó, não é bem assim. Isso é uma fake news que estão postando, o tapete não transmite vírus nenhum. É um tapete sintético, lavável. Então isso não vai transmitir. Mas como você bem falou, a gente passou um tempo só atendendo mesmo pelo Instagram, né? Porque a loja física, né? Não poderia, Depois né? foi criado um tapete, eu não sei se dentro do seu ramo, que ele acabava auxiliando na limpeza. Não sei se você Pois é, chegou a aconteceu trabalhar com isso. Você vê tudo, né? No tempo de Deus as coisas acontecem, né? Quando você menos espera. Uhum. Eu estava fazendo umas compras com minha mãe e tal. Enfim, quando ligou uma cliente de um hotel, uma rede boa aqui em Maceió, falando que tinha visto em algum lugar que tinha um tapete sanitizante. Isso mesmo. E o que é o tapete sanitizante? É o mesmo tapete que eu vendia, só que mudou o nome. É fibra sintética da mesma forma, com bordas, mesma coisa. Eu digo, poxa, foi mesmo, foi coisa de 5 minutos. Me ligou o representante dizendo, olha, Paulo, a fábrica está fazendo um tapete assim, sanitizante, medida de porta e tal. E aquilo foi um boom, né? Aquilo foi uma explosão assim, e a gente, assim, graças primeiro a essa cliente, assim, né, tenho muito carinho por ela, liguei para ela depois, agradecendo. Eu digo, olha, você me deu uma luz naquele momento, sabe? Que eu estava bem chateado, e aí de repente ela pediu 60 tapetes, só ela. Caramba, que massa. Só ela pediu 60. Desse 60, foi multiplicando e tal. Enfim, a gente conseguiu vender aí próximo de 900 tapetezinhos daquele. Teve dificuldade com matéria-prima nesse período? Não. A fábrica se preparou bem para isso. A logística perfeita. E vendemos aí aproximadamente 900 tapetes só desse sanitizante. Que era o mesmo, né? Sim. Só mudava o nome. A gente percebe assim que é um grande desafio. Eu particularmente conheço poucas empresas nesse ramo aqui em Alagoas. Assim, é um negócio para mim Até novo, particularmente muito peculiar, uma coisa que muitas vezes você não olha tanto para dentro do negócio, né? Um tapete, mas assim faz uma grande diferença na apresentação, né? Do visual, a primeira vista ali quando o cliente entra, né? Então tem toda uma dinâmica estratégica também de posicionamento da própria marca, né? No quesito visual mesmo, do cliente já vê, já identificar com a marca e tal. E a gente percebe assim que como é importante, né, essa estratégia de cada vez mais você valorizar a marca, colocar em pontos estratégicos, né, fazer essa fidelização do cliente a partir da marca. Mas também a gente percebe, acho que a minha pergunta existe concorrência em Alagoas nesse nicho? Como é que você avalia o mercado? Como é que o mercado corresponde? Dá para realmente fazer o negócio acontecer mesmo? Sim, como é que está atualmente pós-pandemia, né? Porque você teve esse boom, né, dos tapetes sanitizantes e a gente também sabe que ao mesmo tempo que alguns segmentos possa ser que pediu muito tapete e outros fecharam. Né? Então a gente também viu muitos negócios, principalmente também do ramo gastronômico, de bar, de restaurante e tal, que assim, pesou muito, né, para essa galera. Sim, pesou muito. E a gente vê alguns negócios que não tinham seu capital ali reserva, muitas vezes vivia no limite ali da situação. Você também começou a perceber assim uma certa caída, assim, meio pandemia por fim, né? Porque a gente passou um processo
muito delicado até para discernir quando era o fim da pandemia. Para as pessoas passaram-se tipo 2020, 2021, mas as pessoas ainda consideravam a sensação muito urgente, ainda que de fato era, porque ainda estava matando vidas e tal. Mas assim, hoje como é que você avalia o mercado? Avaliou esse pós-pandemia? Os negócios assim, realmente ainda pedem muitos tapetes? Ou é muito sazonal? Como é que funciona um pouquinho o mercado? Beleza, tranquilo. Então, assim, eu sempre vejo de forma muito positiva. Tento ver por essa vertente, né? Porque quando você está no negócio, que é onde você coloca a sua dose de loucura para funcionar mais, então você vai buscando, vai procurando sempre novos mercados. Porque se você começa a ter muito, é só uma linha, só um nicho de mercado, você acaba esquecendo que tem outras linhas que você pode buscar, né? A concorrência aqui no mercado vulcanizado eu não conheço. A vulcanizado eu acredito que só nós trabalhamos com essa linha vulcanizada. Existem sim os tapetes colados, os tapetes printados, que é como se fosse uma prensa, né? E os também de spray. Então, eu acredito que o mercado ele é abundante, né? O mercado dá para todo mundo. Pô, se você acredita que o seu produto dá certo e tem um mercado para isso, vai em frente. Entendeu? Eu optei por fazer o tapete vulcanizado, porque eu acredito que é o que dá mais credibilidade hoje para mim. Não só hoje, há um tempo já que eu estou trabalhando, né, com tapete vulcanizado, há muitos anos. Então já se criou esse nome. Então, quem me procura sabe, ó, o tapete é vulcanizado. Não tem como eu entregar um outro material. Então eu vejo muito isso. Eu sei que também realmente houve muita dificuldade, né? Foi muito desafiador para, acho que todos os ramos. Tá? Mesmo aqueles que permaneceram abertos na pandemia, mas também sentiram certa dificuldade, né? Porque é muito complicado você lidar com ramos que ficaram resumidos, né? Que ficaram restritos. E agora que a gente está, né, acho que respirou bem mais agora aliviado, né, com tudo isso. Né? Então, eu acredito assim, que as pessoas algumas fecharam, mas isso é um ciclo da vida natural. Algumas empresas fecham, muitas abriram também. Muitas empresas abriram também. Outras encontraram oportunidades que não tinham antes. Então, assim, vai muito da capacidade visionária, de oportunidade, do momento da preparação que você estava naquela hora. Né? Você vê quantos podcasts não explodiram aí na pandemia. Né? Explodiu. Quantos podcasts? Então, é uma oportunidade. Olha a estrutura aí. Ó. Explodiu. Era só o quê? Um radinho de pilha. Né? Quantos explodiram? O então, Marco né? Na antena botando bombril. Lembra? Não. Não. Não lembro. Não. Tem essas oportunidades que acontecem, né? Então eu sempre enxergo e tento sempre chegar de forma muito positiva, né? Porque é muito sincero. Muito sincero, né? Muito sério. Não vi, né? Porque se você não é aquele positivismo, tipo aquele positivismo idiota, né? Não, é um positivismo irrealista, pô. Não, você tem que trabalhar, lógico, né? Claro. Mas você tem que ver por essa vertente, senão você acaba caindo num atraso, acaba caindo num ciclo vicioso, né? E não no virtuoso, né? Porque tudo que eu vejo, eu crio, né? Então, se eu vejo uma situação caótica, então eu vou criar um mundo caótico, né? Então, tudo o que eu crio, eu acabo tendo aquilo, né? E acabo fazendo. Então, eu saio disso. Tudo que eu vejo, eu crio, eu faço, eu tenho e acabo voltando novamente para esse ciclo, né? Boa. Pessoal, estamos aqui no Potência Cast, um oferecimento da Conecta Automação, a melhor empresa do mundo na automação industrial. Tá com fio desencapado aí na sua indústria? Não. É Conecta Automação. Ela faz tudo aí por você, né? É a melhor do mundo. Qualquer coisa aí, manda aqui nos peitos da Conecta Automação, que o menino aqui resolve aqui, ó. É esse menino aqui, ó. Ele cria as coisas também, né? Também. Faz coisa do zero aqui, com inovação aqui. E hoje a gente tá com o Paulo Gustavo aqui, Marcel Tapetes, falando sobre coach, sobre RH, sobre gestão de pessoas. Estamos indo ali para os minutinhos finais ali já. Mas eu queria também que você analisasse, voltando um pouquinho para o seu lado coach, né, desenvolvedor de pessoas e tal. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, como você falou, né, às vezes está
no lugar errado, mas também tem as pessoas que estão no lugar certo, né? E hoje, assim, como é que você avalia, olhando, e eu lembro muito do Roberto Justus, quando ele diz, olha aqui para o mapa de gestão, 100%. E aí tem um estudo que diz, 50% desse dado, as pessoas que cumprem a rotina na empresa, é o dos 8 às 6 da noite, com 2 horas de intervalo, e não consegue fazer mais que isso, assim. Se fizer, ele vai ficar chateado e tal. Tem ali os 25% que não faz nada, finge que fazem, né? Aquele cara ali tá ali. Quando ele vê o chefe, ele mostra serviço. Aí, no resumo, quando vai fazer uma contagem, ele trabalhou de fato 3 horas de forma produtiva, né? E tem aqueles 25% que dá o sangue pelo negócio, né? Sim. Aquele cara que realmente leva a carga máxima junto com o empreendedor e tal. Hoje, como é que você faz, olhando um pouquinho para esses indicadores, né? Como é que você faz? Esse mundo é o mundo real ou pode ser melhorado? Ou esse 50%, se for bem treinado, pode dar o sangue com os 25%? Esse 25% que muitas vezes maceta ali, ele consegue melhorar? Porque até o Roberto Justo desafia, disse, isso aqui é a empresa do sucesso. É os 25% que maceta, é os 25% que dá o sangue e os 50% que cumpre rotina. E isso aqui é o formato ideal. Agora, para chegar nele, o desafio, ou na sua avaliação, como, né, na sua performance, trabalhando um pouquinho também sobre gestão de pessoas, dá para melhorar essa trilha? Ah, sim, com certeza. Porque, veja, eu entendo assim que tudo na vida, né, é conhecimento, prática e repetição. Quanto mais eu conheço, estudo aquele assunto, mais eu pratico e mais eu repito, eu tendo a melhorar, né? Não tem como você fugir muito disso. A questão, muitas vezes, do colaborador, do funcionário, aquele que, vamos dizer assim, está ali fazendo a meia sola, né? Eu não acredito que uma pessoa dessa assim consiga ir muito à frente da empresa, do que ela está pretendendo. Eu acredito que todos... o grande problema é que todo mundo, de repente, assim, olha para a internet e acaba pensando assim, eu vou deixar de trabalhar nessa empresa como colaborador porque eu quero ficar rico, porque o cara da internet diz que eu tenho que ficar rico sendo o meu próprio chefe. O cara da internet. O cara da internet. Mas não citar nome, né? O cara da internet. Os gurus da internet, né? Aí disse, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Você tem que primeiro ter a sua humildade, né? Você é um CPF dentro de um CNPJ. Né? Muitas pessoas cumprem muito bem o seu papel como colaborador. E aí, quando você, sem conhecimento, acaba saindo para montar um negócio, geralmente a pessoa não tem sucesso. Mas eu conheço a fundo, assim, mas você conhece a fundo como um funcionário, como colaborador. Para ser dono, para ser empreendedor, é muito bonita essa palavra, né? Empreendedor, né? Uma coisa assim, empreendedorismo. Então, não é para todo mundo. Entenda o seu dom. Entenda aquilo que você pode fazer. Tantas pessoas que são excelentes colaboradores, excelentes gestores, funcionários, gerentes, diretores. Isso não significa que ele pode montar alguma coisa e tocar. Então, veja com calma. Você que, de repente, está agora assim assistindo a gente, diz, eu queria ser dono porque eu posso chegar tarde. Eu já ouvi gente dizendo isso. Eu consigo fazer o meu horário. Cara, eu vou dizer a você. Tem situações que eu tenho que chegar primeiro e sair por último. Muitas situações. Que eu digo, não, podem ir. Agora é comigo. Muitas situações já aconteceu isso. Então, né, não é tão simples, né, como se fala. Não, Erickson, na internet. Você, com certeza. Você também, como diretor, gestor, você sabe disso, né? Com como certeza, empresário. Com certeza. Né? Quantas noites já teve que passar também, quantas, Vixe, né? Noite sem dormir, com fome e correria e às vezes quem vê, né? Quem vê, como é que diz a frase? Quem vê close não vê corre, não né? vê corre, né? E esse é que é a questão, né? Na verdade, assim, quando você desenvolve um negócio, você começa a ter contato com vários empreendedores. Exato. E aí você começa a ter noção de que a gente se conecta muito, assim, os empreendedores. Porque eu estava até conversando com os meus colaboradores numa reunião, numa equipe de liderança, e aí complementando até o que você falou anteriormente sobre o desenvolvimento da empresa, eu acho que um ponto crucial é a liderança, sabe? Dentro da empresa.
Não só a gente como gestor, mas o time que está liderando junto com a gente. Justo. E aí eu fiz uma reunião com o meu time de liderança e eu falei o seguinte, eu disse, uma coisa, passei alguns dias em São Paulo em algumas reuniões com clientes, fornecedores e parceiros, porque a gente está prestes a levar a nossa empresa para lá, para São Paulo também. E aí eu disse, interessante que todo mundo que eu encontrei tem um raciocínio muito parecido, pô. Todos os donos de empresa que eu encontrei têm um raciocínio muito parecido, que é o cara que está fazendo aquilo por amor, pelo que gosta, pelo propósito mesmo. Não é pelo dinheiro. O cara ganhou dinheiro, ficou rico lá. Tem um cara que eu encontrei lá, um descendência árabe, que o cara rico, tá, não sei o que lá. Beleza. Mas o cara não fez aquilo pelo dinheiro. Ele fez aquilo pelo propósito, que era desenvolver tudo aquilo, pessoas. Aí a gente se conecta nisso. E a gente se conecta também porque a gente tem um desejo muito parecido, que é fomentar o negócio, desenvolver pessoas. Acho que todo empreendedor quer desenvolver pessoas, né? Todo mundo quer desenvolver pessoas, porque você quer colocar aquilo à frente, né? É um diferencial. Empreender também é transformar, né? O Carlos sabe disso também, um empreendedor social maravilhoso, um dos maiores do Brasil. É isso aí. Se não for hoje o maior do Nordeste, eu gosto muito do trabalho do Carlos, ele sabe disso, que eu sou fã dele. Gratidão, mano. Então, mas eu é também verdade sou, cara. mesmo. Tem uma camisa que a gente tá mandando fazer junto com o Gustavo Boroni, que todos nós vamos usar aqui no podcast, que aí eu sou fã do Carlos Jorge, o nome da camisa. Então eu vou querer uma camisa dessa também pra mim. A gente tá já mandando desenvolver aí. Esse cara é um gigante. Então é como você falou 1,75 m. 1,75 m. É um gigante, né? Rapaz, a gente falando aqui, aí eu tomando minhas notas aqui, e aí eu, usando o chat GPT, eu disse bem assim, chat GPT, meu amigo, boa noite. Cria uma poesia sobre um empreendedor chamado Paulo Gustavo, que tem uma empresa de tapetes personalizados chamada Marcel Tapetes. Olha o que o chat GPT fez, eu achei incrível demais, pô. Paulo Gustavo, empreendedor de valor, com sua empresa Marcel Tapetes, criador de esplendor. Nas telas da criatividade, ele testa sua arte, transformando tapetes em obras do imenso brilho à parte. Marcel Tapetes, berço da personalização, onde cada fio é uma expressão de emoção. Paulo Gustavo, mestre das cores e dos traços, constrói caminhos, sonhos em cada pedaço. Em seu ateliê, o talento ganha vida, os tapetes personalizados, uma história querida, cada cliente um sorriso no rosto ao ver o trabalho primoso de Paulo, digno de se envolver. E tem um monte de coisa aqui, bicho. Bacana, né? Esse chat GPT é miserável. É inteligente. Bacana. É artista, cara. Vamos fechando aqui para os instantes finais aqui. Sim. Do nosso Potência Cast. Paulo, obrigado topado, meu irmão, pelo carinho. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos falar assim, reforçar, Marcel Tapetes é o único de Alagoas que faz o tapete vulcanizado. Pois é. Ganhou um cliente novo, tá? Conecte, terminar aqui, eu já quero teu WhatsApp. Com certeza. Porque eu já pensei enquanto a gente tá conversando aqui, eu pensei nas ideias já. A gente Eu fecho muito negócio aqui. Só não fecho pra mim. Isso que eu ia questionar. Eu nunca vi o Carlos Jorge dizer que vai comprar nada nesse programa. Toda vez eu termino dizendo que vou comprar alguma coisa. O Carlos Jorge nunca diz nem o lanche da gente agora, essa hora. 8, quase 9 horas da noite, todo mundo com fome. Ele não bota a mão no bolso, né? É complicado, né? Carlos Jorge, bota a mão no bolso, né, bicho? Aí tem um escorpião. Até me escondi aqui. Eu vou fazer. Eu tava pensando aqui nas ideias já da gente fazer aqui na Connect. Gostei muito de conhecer. Qualidade do produto, a gente vai bater um papo. Meu querido, olha para essa câmera, fala a mensagem final, coloca os arrobas, os contatos aqui da empresa, que é muito importante reforçar. Fica à vontade. Bacana. Bom, primeiro, né, agradecer sempre pela oportunidade. É muito bacana você conversar, você se conectar assim, com pessoas assim, tão interessantes, né, como os meninos aqui me receberam super bem. Falar para vocês, sendo empreendedor ou não, que vocês na sua vida tenham muita força. Tem um objetivo, seja na sua vida pessoal, profissional. A qualidade da sua vida depende muito da qualidade das suas decisões, principalmente. Tenha sempre com você essa visão de vida, de oportunidade. Saiba estar nos lugares para quando as oportunidades aparecerem, vocês estarem preparados. Tá? Conhecimento, gente, conhecimento. Isso vai transformar realmente a sua qualidade de vida. Então, siga em frente naquilo que você acredita, no seu propósito, no seu objetivo de vida. Tá? Seja forte e corajoso, com certeza. Eu sempre tenho comigo, independente de religião, eu gosto muito da história de São José, porque ele teve esse objetivo.
né? Apesar de sofrer muito, né? Com tantas palavras negativas, com tantos apontamentos, mas ele teve essa força de poder enfrentar e finalizar aquilo que ele foi proposto, né? Que era proteger a sua família. Então, protejam a sua família, protejam os seus negócios, protejam quem você ama, e com certeza você terá uma vida aí plena, com realizações. Lembre-se que prosperidade nem sempre é dinheiro. É interessante dizer isso, prosperidade nem sempre é dinheiro. Prosperidade é você ter aquilo que realmente lhe faz feliz, que você consegue ter dignidade com a sua família, com o que você trabalha. Então, um grande abraço, turma. Obrigado mais uma vez pela força e pelo convite. Show de bola. Nós tivemos aqui... Propósito é? Peraí, tem que anotar aqui, anotado. Propósito é seguir em frente enquanto todo mundo pararia. Esse é o propósito. É forte, Gustavo Paulo. Quando vai, né? Bota o primeiro sobrenome. Pessoal, nós tivemos aqui Paulo Gustavo. Ele é empreendedor da Maceió Tapetes. Se você quiser seguir, deve seguir esse cara para poder ver o produto sensacional que ele faz lá. Você segue o @Maceió Tapetes no plural, tá? Ele está lá, ele faz tapetes personalizados. Tem aqui também grama sintética, protetores de coluna, não é isso? Isso também. E envia para todo o Brasil, aqui de Maceió, da Avenida Comendador Leão. Isso. Eu sabia que ele ia fazer isso. Olha, pode voltar a imagem aí, vê se eu não olhei. Eu sabia que ele ia fazer isso, velho. Vai falar de novo aí. Na Avenida Comendador Leão. Pois é. Então, muito obrigado, Paulo Gustavo, viu? Obrigado, querido. Pelo prazer, pela satisfação de ter falado aqui com nossos ouvintes. Espero que para você tenha sido muito proveitoso, como foi pra gente, tá? Para você que ficou com a gente até aqui, mais uma vez, gratidão. Muito obrigado. Thank you. Nos siga nas redes sociais. Siga lá. Eu sou o Erickson Henrique, @Erickson Henrique. Carlos Jorge, @Carlos Jorge Embaixador. O nosso @ do PotênciaCast é @PotênciaCast. Você que está aqui no YouTube, não esquece de curtir, comentar, deixar aqui que a gente vai lá ler os comentários. Inclusive o pessoal que está dizendo que o Carlos Jorge é chato, eu amo esses comentários. Eu dou print e mando para ele, tá? Pode dizer que o Carlos Jorge é chato, que eu sei. A gente sabe. A gente sabe, não vamos, né? Marcos, o pessoal tá errando? Não tá. Errando não tá. Fique só aqui. Eu não venho mais não, nos próximos não, tô avisando, viu? Que Deus te abençoe, viu? Até a próxima. Amém.